Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como diz o ditado popular, quando a esmola é muita, o santo desconfia. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Não é novidade pra ninguém que a própria imprensa, desde o ano passado, vem elevando o tom de suas críticas ao poder mais poderoso do Brasil. Artigos de opinião, editoriais, até mesmo a turma da Globo News, né, durante seus telejornais já teceram algumas críticas. Só que hoje, no editorial publicado nas últimas horas pelo Estadão, a turma deu um passo a mais nas suas críticas. E é um passo grande, chama atenção, chama muita atenção, e a gente vai falar sobre isso. Tô sem entender. A gente vai comentar um terceiro tema, junto a outras coisinhas. Mas quero começar o vídeo de hoje comentando sobre as últimas desventuras da carreta furacão, os aliados do Lula, umas coisinhas que rolaram que não deu tempo de comentar nos últimos dias. A gente começou o domingo dando risada da tragédia brasileira, para depois falar do Dilma. Segue aí aloprando, segue fingindo que vai mudar tudo para não mudar nada, criticando o Bolsonaro. E no final, quero mostrar umas coisas para vocês. Eleições internacionais, eleição na França hoje. Até me surpreendi com um texto na imprensa, vocês vão entender também o porquê. Algumas coisinhas que rolaram que eu acho que são interessantes em termos de direita, né? E falar um pouco do jornalismo nacional. Mas vamos começar com uma notícia que eu não entendo porque ainda está no Avalia. Globo, TCU avalia pedir cancelamento de licitação da Secom de Lula. A gente comentou ontem, o antagonista, né, teve acesso ao relatório, mostrando aí que realmente algumas coisas muito estranhas, né? Algo errado não está certo. Aí diz, né? O pregão que resultará em gastos de até 197,7 milhões pode ter violado o sigilo das propostas técnicas das empresas concorrentes. A unidade de auditoria especializada em contratações do Tribunal de Contas da União avalia pedir o cancelamento de um pregão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, por ter identificado indícios de graves irregularidades na licitação. E ainda está avaliando. Tá bom. A divulgação antecipada do resultado motivou o Ministério Público junto ao TCU solicitar que o caso fosse investigado, uma vez que o órgão teria se deparado com informações publicadas na imprensa que demonstravam ter havido descumprimento das normas editalícias que exigiam o sigilo quanto à autoria dos planos de comunicação. Aspas. Para a representação do Ministério Público, ou seja, em postagem do dia 23 de abril de 2024, jornalistas já davam publicidade à informação de que as empresas Área Comunicação, Moringa, BR Plaza e Usina Digital seriam declaradas vencedoras da concorrência 1/2024 da SECOM. Contudo, somente em 24 de abril, no dia seguinte, deveriam ser abertos os invólucros contendo a identificação com a autoria de cada plano de comunicação. Como é que os jornalistas já sabiam, né? Um dia antes. Esse é o grande ponto, né? Ainda tá avaliando se vai cancelar, se não vai. Eu acho que deveriam até dar um próximo passo, né? Começar a entender por que o jornalista já sabia. Ele não é evidente. E eu acho que essa nota está se referindo ao jornalista Wilson Gomes, que trabalha no Antagonista, que foi quem fez o tweet falando aí das empresas que iriam vencer. Mas tá avaliando, né? Governo Lula, pelo menos estão avaliando. Falando também do governo Lula, do Arrozgate, diretor da Conab demitido pelo leilão do arroz suspenso diz que ele escorregou em casca de banana. Fiz o que o ministro mandou. Mais uma nota que se junta a diversas outras notas que colocam o governo Lula numa situação que, no mínimo, deveria prestar esclarecimentos. Tipo o Nery Geller falando que, desde o início do ano, já se falava no leilão do arroz, de janeiro. E aí o pessoal na rede social perguntando, mas peraí, a enchente no Rio Grande do Sul foi em maio, por que desde janeiro tá falando de leilão de arroz? Que matemática é essa? E aí o cara, quando o Nery Geller foi, esse aqui não é o Nery Geller, esse aqui é outro, é o Thiago José dos Santos. Quando o Nery Geller foi demitido, no primeiro momento, deram a notícia que ele pediu demissão. Ele não pediu em nenhum momento. Ele não aceitou ser o bode expiatório do governo Lula. Veio a público e, em determinado momento, o próprio Cláudio Dantas postou um e-mail, né, apagando ali os nomes, e-mail para um mínimo de privacidade, mostrando ali, falando, cara, eu não vou pedir demissão.
É uma história que eu acho que precisa de muitos esclarecimentos. Esse aqui é mais um, ó. Fizemos o que o ministro, o Fávaro, ministro da Agricultura do Lula, mandou e colocamos no papel. Foi muita fala política e menos fala técnica. O ministro determinou R$ 5,00 o quilo, abaixo do preço de paridade. Isso tirou outros participantes da concorrência. Não tenho participação nenhuma, só escrevi o que o governo falou através do Ministério da Agricultura. O que o governo falou, então o Lula, né? Falou através do Fávaro. Apesar dos leilões não serem supervisionados pelo Ministério, ele, o Fávaro, trouxe para o gabinete dele esse assunto. Pois é, né? A Globo foi atrás do Fávaro. Não respondeu. Não respondeu. Preferiu não comentar. Os deputados aí estavam propondo a CPI, né? Talvez seja a única forma de obter algum tipo de resposta. Falta boa vontade. Aí, semana passada, agora, né, de 26, final da semana, conversaram com o Lula sobre o maior ministro que já existiu na história do Brasil, Juscelino Filho, a lenda em pessoa. E aí falei, aí Lula, se ele foi indiciado mesmo, a investigação for pra frente, Lula disse que afastará Juscelino se ele for indiciado. A PF já incriminou o ministro, né? Falta só a denúncia da PGR. Mas enfim, Juscelino deve ser afastado do cargo, né? Caso o indiciamento da PF por suspeita de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva seja aceito pela Procuradoria-Geral da República. Eu tenho o costume de contar assim, né? 1, 2, 3. Só que aí eu fico com medo de contar assim. Na verdade, seria assim, né? 1, 2 e o 3 com o dedo do meio, né? Contar assim até de boa. 3 assim, acho que ninguém vai reclamar nenhum tipo de sinal. Porque hoje, na rede social, qualquer coisa que você faz, a esquerda já quer imputar algum tipo de crime, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí o Twitter, por exemplo. Descobri que tem um rapaz chamado Gato Galáctico. Sabendo nem que existia, mas é um canal gigantesco. Um dos maiores canais do Brasil. Produz conteúdo aí pra galera mais... Por baixinhos. Um cara que posta na rede social que Deus mudou minha vida, né? E aí, ele falou poucas e boas do Felipe Neto. E após ele falar mal do Felipe Neto, começou onda de cancelamento, porque ele tava bebendo um copo de leite, não pode fazer isso, ele tá lá fazendo um sinal. Começou a... Tem hora que eu fico assim, falei, eita, peraí, deixa eu contar do jeito certo, tem que ser assim, ó, o número 3. Pra não arriscar, fazer o símbolo, né? Tipo, o que acusam o Felipe Martins de ter feito na hora de arrumar aqui. A vida é difícil, todo dia é uma palavra diferente que você tem que achar um jeito de falar, né? Indo por aqui, por lá. Brasil, tá mexendo com o meu psicológico. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui, até me desconcentrou, enfim. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, né? Se for aceito pela PGR, o Juscelino possivelmente vai voar. Indo aqui para outro aliado do Lula, o Janones, a Polícia Federal confirmou a voz dele em gravação de suspeita de rachadinha. O Supremo pediu para que a PF analisasse um áudio de fevereiro de 2019 em que o deputado supostamente pedia doações de funcionários para quitar os gastos da campanha para prefeito de Ituiutaba em 2016. Os peritos federais Alessander Florindo da Silva e Ronaldo Rodrigues da Silva confirmaram ser de Janones a voz na gravação. E aí o Metrópolis soltou nota muito interessante sobre a questão do Janones, sobre os depoimentos dos seus assessores, que pela manchete você vê que a história é boa. Polícia Federal aponta que aliados de Janones mentiram ao negar rachadinha. Janones, né? Aliados de Janones mentiram em depoimentos nos quais buscaram negar a existência de rachadinha no gabinete do deputado. Em relatório da PF, obtido pela coluna, investigadores apontam que depoentes não falaram a verdade e destacam contradições e inconsistências nas versões apresentadas. Vocês vão entender. É crucial considerar que todos os assessores investigados ainda mantêm vínculos com Janones, dependendo de seus cargos ou para sua sobrevivência política ou para sua subsistência. É um agravante, né? Fala assim, pô, o cara não depende de Janones, né? Talvez ele minta porque ele precisa do cargo. As contradições foram detectadas, por exemplo, no depoimento de Alisson Camargos, que pretende se candidatar a vereador em Ituiutaba com o apoio do Janones. A PF mapeou que, quando o assessor Alisson fez saques mensais de R$ 4.000,
justamente o valor que a investigação aponta que ele devolvia para o Janones, a PF destaca que Alisson se atrapalhou ao tentar justificar as movimentações financeiras. O declarante alegou ter o costume de realizar saques em espécie por não ser muito ligado a modernidades relacionadas a transferências eletrônicas. O ex-assessor de Janones argumentou ainda que usava o dinheiro em espécie para pagar contas de energia, de água, o aluguel. E aí, questionado sobre por que não utilizava a transferência bancária, não lembro. Também chamou a atenção dos investigadores o fato de Alisson não possuir o referido contrato de locação do imóvel. Em cidade pequena, não pactuam contratos. Tudo ocorre na confiança. O cara sacava dinheiro, não sabe por que não transferia, mas tem o contrato da casa, do aluguel. Não tenho, né? É na confiança. Estranha, né? Chama atenção. Salta aos olhos. A PF destacou mais contradições de Alisson Camargo e de outros aliados de Janones. Alisson confirmou que nunca devolveu dinheiro e que na época em que foi gravado, confirmando a rachadinha, mentiu para que Fabrício, também assessor de Janones, não pedisse dinheiro emprestado. Em seguida, investigadores apontam a inconsistência. Em um dos áudios, Alisson diz para Fabrício que já não devolvia mais dinheiro há quase 2 meses. Ora, essa afirmação contradiz com a suposta utilização de uma desculpa para não emprestar dinheiro. Afinal, informar que não estava mais devolvendo abria margem para que Fabrício pudesse lhe pedir emprestado. Não faz sentido, né? Eu falo, não, o que eu falei no áudio ali que eu tava dando dinheiro, eu não tava dando dinheiro pro Janones. Era tudo mentira. Era só pro Fabrício não me pedir dinheiro emprestado. Mas em outro momento tu falou que parou de devolver o dinheiro, já tinha 2 meses. É a senha pro... Ó, Fabrício, eu agora tenho dinheiro, pode me pedir dinheiro emprestado. Então, inconsistências, né? Inconsistências aí dos assessores do Janones. Alisson também afirmou, em termos de declarações, que Fabrício o aconselhava a juntar dinheiro para a campanha e que passou a falar que fazia 2 meses que não devolvia dinheiro para mostrar que estava juntando dinheiro para a campanha, o que também é completamente contraditório com a versão dos pedidos de empréstimo. Questionado pelos investigadores sobre a contratação, né? Porque assim, como é que o Fabrício juntava dinheiro e ainda queria empréstimo? Para que você vai pegar um empréstimo se você tem dinheiro, né? É meio contraditório. Questionado pelos investigadores sobre a contradição, Alisson não conseguiu formular uma resposta e, demonstrando desconforto, limitou-se a dizer: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu estou devolvendo, não estou mais devolvendo dinheiro que ele vai me pedir dinheiro, e não é porque ele está juntando dinheiro que ele não precisa de dinheiro emprestado. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A PF também registrou inconsistências nos depoimentos de Camila Carvalho e Jéssica de Souza, assessoras de Janones. Camila afirmou que, juntamente com Jéssica, orientou Janones a desistir da cobrança, a devolução dos salários. Já Jéssica afirmou sem titubear que nunca mais conversou com Janones sobre isso. Camila. Camila não combinou com a Jéssica. Não, eu falei com a Jéssica que eu... Janones, não peça. Aí a Jéssica falou, rapaz, eu nunca falei isso não, viu? Nunca falei sobre isso. Eita. Somente posteriormente, quando o signatário do delegado alertou sobre a existência de uma contradição e pediu explicações, Camila limitou-se a dizer que interpretou a pergunta errada. Não, eu lembrei. Realmente, a gente conversou, né? A Polícia Federal também destacou que tanto Camila quanto Mário Celestino Júnior, também assessor de Janones, não falaram a verdade em seus depoimentos. Isso porque ambos argumentaram que o parlamentar pediu que o dinheiro devolvido fosse usado para financiar a campanha eleitoral e não para reconstruir patrimônio. No relatório, a PF pontuou que, no áudio da gravação da reunião, Janones claramente solicita a devolução dos salários para reconstruir seu patrimônio que teria sido lapidado. E aí, graças ao relatório do Boulos, o candidato do Lula em São Paulo, Janones se livrou de responder um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Porém, entretanto, todavia, na esfera policial, o cerco ao Janones se fecha cada vez mais. Vamos ver aí, né? Que vai ser o desfecho na polícia. E ainda falando aqui da turma do Lula, secretária do governo Lula enviou 1.300.000 à ONG presidida por assessora da própria filha. Esse é o Brasil.
Esse é o Brasil. Essa é a defesa da família que o Lula defende, né? Perguntando. Mas enfim. A atual secretária nacional de Aquicultura, a ex-deputada federal Tereza Nelma, do PSD, enviou 1,3 milhão em emendas parlamentares para uma entidade que é presidida por sua antiga assessora na Câmara dos Deputados. A ONG é presidida por Emanuele Gomes, que foi assessora de Nelma na Câmara até 2020. Atualmente, além de presidir a ONG, a assessora trabalha no gabinete da vereadora de Maceió, Teca Nelma, do PT, filha mais nova da secretária do governo Lula. Sensacional. Só notícia sério da semana, a turma não gritou porque é o Lula. Se fosse Bolsonaro, se fosse o secretário de Bolsonaro, filho de Bolsonaro... Não, né? É a Conab do Lula, é o Janones do Lula, é o Boulos do Lula, é a secretária do Lula, é o TCU do Lula. Então, tá de boa. Tá de boa na lagoa. Se fosse a TCU de Bolsonaro, ia te enfiar até gabinete do ódio no meio da confusão. Mas vamos lá. Lula deu entrevista, né? A última que ele deu na semana. São umas notas, a gente não comentou ontem, porque não tinha muito a ver com o assunto, mas veja só, né? Sem citar nominalmente Bolsonaro, Lula volta a criticar seu antecessor. O governo passado era lero-lero. A Folha vai um pouquinho além. Lula publica crítica ao governo Bolsonaro um dia após repetir que não fala mal da gestão anterior. Lula é um mentiroso compulsivo, né? Aí o Lula ainda falou o seguinte: Lula disse que vai mostrar para Bolsonaro que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Se eu derrotei ele quando eu era oposição e ele situação, imagina agora que eu sou situação e ele oposição. Eu achei engraçado essa fala do Lula, porque até o momento Bolsonaro está inelegível. Então, assim, como é que Lula vai derrotar Bolsonaro? Lula vai tornar Bolsonaro elegível só para derrotar ele? Eu apoio isso aí, viu? Eu apoio. Bola Lula. Torne Bolsonaro elegível. Torne. Vamos ver o que vai acontecer. Sendo aquilo ali, entrando na questão econômica, no vídeo de ontem eu comentei com vocês que, por mais que a imprensa está criticando, a gente fica com o pé atrás. Porque a gente sabe que a imprensa é petista. A imprensa vendeu um cenário de mentiras para o povo brasileiro. Todo mundo sabe o que o Lula pensa em termos econômicos. Todo mundo lembra o que o PT já fez e já aprontou no Brasil. Ainda que as pessoas não consigam explicar tintim por tintim quais foram as políticas públicas que levaram o PT a colocar o Brasil em sua pior crise. As pessoas lembram que existia uma crise. Então assim, pelo amor de Deus, se controla. Todo mundo sabia. A imprensa passou pano, a imprensa manipulou, a imprensa aloprou contra Bolsonaro. Diversas coisas que são verdadeiras foram proibidas de serem ditas. Aí essa mesma imprensa, que continuou sendo base total e restrita de apoio ao Lula nos últimos meses, começou a se engraçar recentemente. Vai ter eleição, né? O Lula tá dando assim uns gritos mais alto. Aí a gente comentou no vídeo ontem, relembrando, né, que o tal mercado, a Faria Lima, é dona de alguns grupos aí de mídia, de comunicação. O valor é do Grupo Globo, né? Que é pior do que qualquer coisa no mundo. Aí vem um valor econômico. Olha que manchete emotiva. Crise de confiança gera pânico nos mercados. E dólar encosta em 5,60 com risco local em alta. Eu acho que a palavra pânico é uma palavra muito pesada. Pânico? Pô, peraí, né? Não tem nada muito novo acontecendo pra bater um pânico. A turma tá forçando a barra. E eu acho bom. A própria Folha de São Paulo, quem foi o que falou isso? Que cravou, falando que é certeza. Ah, foi a Adriana Fernandes, né? É a mulher da economia, né? Era do Estadão, foi pra Folha. Ela falou, é uma certeza que Lula terá um segundo semestre daqueles. Ninguém vai aliviar. E não basta mais só uma promessinha. Vai ter que fazer. Vai ter que ajoelhar. O mercado abandonou de vez os fundamentos e nas últimas semanas passou a trabalhar em cima dos riscos e das perspectivas futuras que parecem cada vez mais sombrias. Olha as palavras sombrias, meu Deus, apocalipse, uma gritaria sem pé nem cabeça.
Matéria bem emotiva. Aí você vê, né? A matéria sai dia 29. No dia anterior, o que foi que o Lula disse? Lula disse que queria um ajuste fiscal na rentabilidade dos banqueiros. Lula alopra contra os bancos e os bancos alopram contra Lula. É assim, irmão, tu vai querer levantar o tom? A gente vai levantar o tom também. A diferença é que o impacto na gente não muda nada, né? Nenhuma pessoa vai cancelar a conta no banco porque você falou da gente. E o Lula só fala, é da boca pra fora. Na hora do Lula tomar a medida prática, esquece. É só pra inglês ver. É só pra inglês ver. Em termos práticos, não acontece nada. Mas na hora que o banco pisa, o Dilma treme. Então, assim, quando eu vejo nota como essa, por mais que eu não goste do Lula, tem uma maldade. Aí você vê. O que eu tô comentando com vocês? Matéria muito emotiva. Volpon, que já foi diretor do Banco Central, conversou com o Estadão para reforçar a forma como todo mundo está enxergando as coisas, né? Tirando quem tá com pânico, né? A perspectiva sombria do mercado. Não espero nada muito diferente de eventual gestão de Galípolo no Banco Central. Ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, avalia que Gabriel Galípolo teria uma gestão de continuidade à frente da instituição. Atual diretor de política monetária, favorito para comandar o BC a partir de 2025, por indicação do Lula, Galípolo dá todas as indicações de ser um cara ortodoxo. Não seria muito diferente de Roberto Campos Neto. Tava tentando entender algumas coisas aí no Brasil e tudo mais. E a turma falando o seguinte, né? O Lula reclama tanto dos juros, reclama tanto dos juros, reclama tanto dos juros. E aí eu comecei a ver assim, algumas opiniões que, pelo tom do que estava sendo ali colocado, né? Os textos que eu estava lendo, as pessoas não me pareciam ser nem pró-mercado, nem pró-Lula, nem uma posição um pouco mais distante. E ambas falando o seguinte, cara, a questão dos juros realmente está alto. A irresponsabilidade fiscal também é uma situação séria. Mas eles estavam lá na discussão seguinte, cara, mas você olhar para o Brasil e colocar o Brasil precisa ter uma meta de inflação de 3% a todo custo. Cara, o Brasil, o padrão que é, pro cenário que a gente tá, num pós-fica em casa, que o mundo tá sofrendo por inflação, etc. E o juros, né, é como se fosse um freio de mão. Isso daí é meio que consenso, né? Aí, pra você manter a inflação baixa, você tem que colocar os juros lá em cima para meio que você tentar segurar um pouco as demandas. Você falou, cara, se você coloca a inflação em 4,5%, você pode começar a discordar, né? 4,5%, limite de 6%. E o CMN, Conselho Monetário Nacional, são 3 pessoas. Simone Tebet, Haddad e o Roberto Campos Neto. O Lula tem o CMN na mão. Se o Lula realmente quisesse mudar alguma coisa, se o Lula tivesse insatisfeito com o Campos Neto, ele pedia a demissão do Campos Neto, ele não pede. E se ele está reclamando dos juros, ele também poderia modificar a meta de inflação. E ele não muda. Tá na mão dele. Só depende do Lula querer, gente. É um estalar de dedos. Por isso que eu insisto na tecla que o Lula não quer mudar nada. Ele só quer jogar para sua torcida, para acalmar sua base fanática que está aí, né, sem saber como passar pano para Lulinha, o pai dos banqueiros. Aí finalmente apareceu uma nota na imprensa que vai mais ou menos nessa direção. O que eu digo? A imprensa, na minha visão, não consegue entender a movimentação do Lula, o radicalismo do Lula, por não prestar atenção no que tá rolando dentro da esquerda. Mas vai lá o Bruno Bogossian da Folha de São Paulo para falar, ó, Lula escolhe seu jogo e tenta ajustar a coalizão de eleitores para 2026. O falatório de Lula sobre a economia nas últimas semanas revela mais que a tática para enfrentar as pressões por um corte nos gastos do governo. A maneira como Lula enquadra esse conflito define seu jogo para o restante do mandato e aponta para um ajuste na base de eleitores com que ele pretende chegar a 2026, que é unir a esquerda. São indícios prematuros de um caminho político que Lula já trilhou em mandatos anteriores. Agora, a rota está no discurso que acusa Faria Lima de ganância excessiva e também norteia a delimitação do que poderia ser um ajuste nas contas do governo. A restrição vem na forma de um foco nos subsídios dados às empresas, na bronca aos que não pensam no povo e no veto às mudanças em benefícios sociais. Há um punhado de explicações para o investimento nessa divisão, né, nesse confronto do Lula. A principal,
talvez seja o risco de uma apatia do eleitorado com ganhos econômicos recentes. Razão. Tá todo mundo triste. Lula, todo mundo pra baixo. Não tem nada, não tem nada. Nenhuma notícia boa para vender. Lula opta por um discurso de agitação para convencer uma fatia larga do país sobre o peso das ações do governo. Não, eu estou do lado dos pobres e da esquerda. É os banqueiros que estão sabotando o país. O Lula está arrepiando, ele precisa disso. O desgaste que ele vem sofrendo é gigantesco. Gigantesco. Olha essa nota, que ela vai fazer sentido com o que a gente acabou de comentar e com a coisinha que a gente já vai comentar já já, do poder poderoso. O governo recebeu empresas 3.100 vezes. Saiba quem tem mais acessos, né? Os dados, leia a metodologia no final do texto, identificaram, né, só parte das reuniões. Então não dá para pegar realmente assim os dados completões, né? Tem abrangência maior, porém, do que o captado pelo sistema de registros da CGU. Mas é uma parte. Não é o todo. Mas tá ali, né? Número total de reuniões, a B3, né? A Bolsa de Valores do Brasil. É privada. Basicamente um monopólio, né? Tá ali direto batendo o cartão na CVM, né? O que mais foi recebida. Claro, na Anatel, Ambima, né? CVM também, Itaú, CNI, Petrobras, Vale, Gol, Rumo do nosso grande Rubens Ometo, lendário Rubens Ometo, amigão do Lula, vivo. E aí quando você vai olhar os ministérios, achei bem engraçado, né? O MDIC, que é o ministério do Alckmin, muitas reuniões. Parece que a turma quer conversar muito com a turma do Alckmin, né? Parece que o Alckmin resolve as coisas. Será que é o Alckmin que está governando o Brasil? E o Lula finge que faz alguma coisa? Aí tá ali a SECOM, CVM, Minas e Energia, né? Os ministérios mais visitados pelas empresas. Enfim. Olhando a turma indo lá o tempo inteiro, vendo como Lula está cuidando do Brasil, vendo as últimas notícias que a gente comentou nos últimos dias sobre os grandes campeões nacionais, projetos de leis que foram aprovados, né, mais diversos, desde o Mover, a questão da taxação das blusinhas, que tá dentro do Mover, né? Mas porque o Mover tem a parte também das montadoras. Enfim, você vê essas visitas e você deve se perguntar, né? Por que essa turma foi conversar com o governo Lula? Visitas importantes, né? Parece que sem debater, nada no Brasil avança. Eles foram lá debater, apresentar propostas para um Brasil melhor. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o poder poderosíssimo. A gente vai linkar já já com aquilo ali. Hélio Beltrão colocou aqui uma imagem do versão digital do Estadão. Essa notícia é do Estadão. Viagens para evento do ministro Gilmar Mendes em Lisboa já custaram, até o momento, 1,3 milhão de reais. Né? O valor é parcial e inclui despesas com passagens e diárias de autoridades e servidores bancadas com dinheiro público. O Beltrão fez um questionamento. Está na hora de falar sobre isso, não? Sim, mas... E não também. Gente, olha só. Vamos tentar colocar aqui as coisas num senso mínimo de proporções. Senso mínimo de proporções. Deixa eu ver um caso recente. A gente falou já no vídeo hoje da questão do TCU. Quase 200 milhões. Beleza. O que mais teve aí? Pronto, vamos falar das multas, né? Tiveram as multas aí nos últimos dias. Teve o caso aí da própria questão da conta de luz subindo. Todo santo dia tem alguma notícia. Todo santo dia. E normalmente essas notícias de multa, etc., a gente fala de bilhão. Bilhões. Bilhões e mais bilhões. Saiu uma nota, deve ter 2 semanas, falando sobre o governo Lula e a tragédia do sul do Brasil. Falando, a TCU liberou uma quantia, mas o governo não liberou a quantia que o TCU, né, o governo não empregou a quantia total que o TCU liberou. Beleza. E a gente tá sempre falando de bilhão. Quando surge a notícia dessa, é o maior estardalhaço.
E na minha visão, essas notícias elas vieram estardalhaço porque muitas vezes as pessoas deixam a emoção tomar conta. A emoção tomar conta. E você quer ver como a emoção toma conta? Muita gente comenta sobre isso. Muita gente comenta sobre quem foi pra lá, quem tava lá, etc, tudo mais. Agora, quantas matérias na imprensa você viu? Teve matéria na imprensa sobre o que fulano falou, né? Falando dos superpoderosos. Teve uma matéria sobre aquele lá. Teve uma matéria sobre Gilmar Mendes, o que ele disse. Teve uma matéria sobre o que o ministro Flavino falou. Teve uma matéria sobre o que o ministro Luiz Roberto Barroso falou. Pelo menos 4 mil que eles falaram. Mas falaram em relação ao 8 de janeiro, à anistia, ao Brasil, umas coisas assim. Quantas matérias saíram na imprensa sobre o que está sendo discutido no Fórum Jurídico de Lisboa? Quantas matérias foram publicadas sobre os conteúdos dos painéis? Sobre as teses que estão sendo colocadas na mesa? Eu acho que o problema não é aí. Sabe assim, a gente tem tanta coisa no Brasil acontecendo que eu acho que eu pelo menos, fico mais preocupado com o que está sendo discutido lá do que gastou 1 bilhão. 1 milhão? Eu tô vendo notícia de bilhão. Eu tô preocupado com bilhão, beleza. Não que não precise gastar energia, não precisa reclamar. Poxa, sério mesmo, galera? Vai ficar gastando dinheiro com isso? Pô, senhores, quer ir? Gasta do próprio bolso, mas, gente, às vezes a gente se deixa passar e se deixa levar. Assuntos sérios estão sendo discutidos neste fórum. Assuntos sobre regulamentações, coisas que podem impactar, né, os rumos de alguns setores da economia brasileira, discussões que podem entrar na sua vida, como regulamentação da própria questão do mercado de carbono. E tá tudo passando. Ninguém comenta sobre isso. Não é de interesse da imprensa. Parece que o interesse é só a gritaria pela gritaria. Só a gritaria pela gritaria. Aí você vê aqui essa nota, ó. Happy Hour do Gilmar Palusa, oferecida pelo BTG, tem presidente supremo e candidatos ao sucessor do Lira. Enfim, várias pessoas passaram por lá, por esse grande evento, né? Aqui foi um happy hour. E aí todo mundo fica assim por causa dos nomes que aparecem. Vou ser sincero pra vocês, eu queria ter ido como palestrante. Que um dia me convidem. E se eu for, não me espere dar de voadora no Lula nem lavar a alma de ninguém. Vou pensar com meus botões se um dia for convidado. Até lá, deve dar pra fazer, mas quem sabe aí Deus me presentear com as 10 boas histórias aí de dossiês históricos. Penso aí até lá, sei lá. Contei 30 histórias do passado que são importantes. Tento juntar na minha cabeça as que fazem mais sentido e que não vão magoar os corações das pessoas importantíssimas que lá estão. Tento não personalizar tanto. Não falo de nenhuma família que esteja até hoje causando confusões no Brasil. Mas se eu fosse, o que eu ia falar no evento desse, né? Do que eu comento todo dia, que daria para dar um tipo de contribuição. Falaria do Brasil, seguindo a tese basicamente dos senhores. O senhor tem muito dinheiro, eu não tô aqui para falar para vocês não ganhar dinheiro. Vocês querem explorar o Brasil, explorem o Brasil. Mas olha o que aconteceu aqui, aconteceu aquilo outro, blá 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 blá. Então, se for para explorar, que pelo menos sejam vocês explorando. E não nenhuma força internacional dando ordem, mandando e desmandando no Brasil e sabotando nossa nação. Pelo menos, sabe? Coloque a soberania nacional em primeiro lugar. Se for para sabotar, que seja pelo menos um brasileiro. Não seja uma força internacional. Ia falar isso. Conseguir algum tipo de validação. Mas a galera às vezes está mais preocupada com o simples fato da pessoa ir no evento, o dinheiro que foi gasto, do que está sendo debatido lá. A gente não pode deixar ficar se levando por isso. Eu tentei até pesquisar na internet. Eu vi alguns painéis que chamaram minha atenção, porque tá lá no site, né? O que está sendo discutido nos painéis. Isso é público. Mas o painel em si eu não achei vídeo. Não achei. Tem alguns vídeos aí que já estão rolando no YouTube, fala de uma fala específica de fulano, ciclano, beltrano, etc. Não vou entrar no âmbito disso, mas falo pra vocês, foquem mais a atenção, sabe? No macro. No macro. No macro, que realmente vai trazer uma mudança mais profunda na sua vida no Brasil.
Aí, na sequência, antes da gente falar do editorial do Estadão, ontem essa notícia ela circulou no Twitter. Muita gente achou bacana aí o posicionamento do Twitter, né? O X. Eu não gosto do X, eu gosto de chamar de Twitter. Mas enfim, o Twitter se negou a excluir o usuário que expôs a família do ministro, né? Entre aspas, censura prévia. Foi o que o Twitter falou, né? Não vou excluir porque excluir o cara agora, por que ele fez. Meio que seria censura prévia. Aí a nota explica uma coisa, né? Em mais um capítulo da queda de braço, uma ação sigilosa que tramita no âmbito do inquérito das fake news trava uma batalha jurídica em relação a conteúdo publicado por um usuário que na época tinha 200 seguidores. Olha o problema que o cara trouxe pra si. Um cara que tem 200 seguidores, cara. Em abril deste ano, a conta Duque OF Salvador, alvo da investigação, fez uma série de publicações relativas à família do cara lá, com dados profissionais e imagens referentes aos filhos, ao irmão, esposa do ministro. Eu acho furada, sabe? Cara, não bota a família no meio. 10 dias depois, né? O ministro aí mandou, bloqueia, faz, né? Coisa. 10 dias depois, determinou o Twitter o bloqueio da conta num prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Na petição, o ministro sustentou que claramente incentiva a violência virtual, presencial contra os mesmos. Também foram ordenados o fornecimento dos dados cadastrais em até 15 dias. 2 semanas depois, diante da inércia, aplicou o valor na multa de R$100 mil, determinou novamente o fornecimento dos dados do usuário, sob ameaça de subir para R$200 mil por dia, além do enquadramento da companhia nos crimes de desobediência e obstrução de justiça. Você não vai pagar? Então agora, além da multa, o Twitter vai responder por desobediência e obstrução de justiça. Aí, o Twitter encaminhou os dados como e-mail e telefone, mas manteve o perfil em funcionamento. Aí o Twitter falou, cara, a postagem que ele fez, né? Ele só postou aqui as coisas, era coisa pública na internet, né? Não aparece ser um ataque, aí a gente manteve o perfil. Meu ponto todo aqui na situação, pessoal, acho que o posicionamento do Twitter foi bacana. Meu ponto todo é, qual a necessidade de uma confusão dessa? Qual a necessidade? Pra que fazer isso, cidadão? Aí agora tem o e-mail, o telefone e os dados. Tu acha que a pessoa não vai atrás? Tu vai mexer com a mulher do cara, com o filho, com o irmão? Tá maluco, pô? Tá maluco? Coisa de maluco. Depois um cara desse aí, esse aqui, ó, um perfil com 200 seguidores. Depois esse cara tem família, né, que depende dele, mulher, filho pequeno. Aí acontece uma coisa ruim com ele. Todo mundo diz que o Brasil não é uma democracia. Ah, é porque no Brasil isso, porque no Brasil aquilo outro. Mas quer agir no Brasil como se fosse Disneylândia, pô. Gente, né? Eu não quero ficar feliz porque o Twitter, né, acusou censura prévia. Cara, eu quero, de coração, estar no lugar que eu acho que isso aqui não tem necessidade. Quer criticar um ponto? Pega aí uma decisão, critica, faz a coisa aqui e acolá. Já vi esse filme diversas vezes. Nunca termina bem. Nunca termina bem. Tem coisa que dá pra evitar. Eu falei, acho que na live, que dia foi ontem, com minha mãe falou, vou gravar essa frase. Eu falei mais ou menos assim, que a porradaria de palavras, ela nunca vai vencer o poder da caneta. Não é que ela nunca vai vencer, né? Eu falei uma coisa assim, que a caneta ainda é mais forte que a porradaria de palavras. A caneta é muito poderosa. Aí, olha essa notícia aqui, ó. Pra você, faça aí agora um senso de proporções. Aqui é uma ação contra um juiz que não xingou e não envolveu família. Aí imagina o cara que xingou e envolveu a família. O juiz que não xingou, não envolveu a família, teve uma sentença cassada, porque esse juiz que teve a sentença cassada, o ministro cassou a sentença que apontou erro dele, né? E manda o CNJ investigar o juiz que desafiou a corte. O juiz não xingou, não fez nada. Teve a sentença cassada e vai ser investigado. O ministro, né, acolheu um pedido da AGU do Lula e cassou uma sentença da própria Justiça Federal do Paraná que apontou um erro procedimental de sua própria autoria. A decisão agora derrubada
condenava a União a indenizar o ex-deputado estadual Homero Marques do Novo em R$20 mil por demora no desbloqueio da conta do parlamentar no Instagram. O advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman, número 2 do órgão, então acionou a Corte Máxima sob o argumento que críticas e desavenças em decisões judiciais de primeiro grau interferem diretamente na condução do inquérito das fake news, desafiando as competências da Corte. O caso foi encaminhado por prevenção ao gabinete do ministro, a pedido da AGU, em razão do inquérito das fake news. Foi no bojo do inquérito que o ex-deputado teve os perfis bloqueados, em razão de ter divulgado a participação de membros da Corte em um evento dos Estados Unidos com comentário oportunidade imperdível. Então, só pensa. Aí o juiz reclamou, não, demora muito aí pra desbloquear o Instagram do cara. Ah, injusto. O Brasil é injusto, gente. Descobriu hoje que o Brasil é injusto. Ajam sabendo que o Brasil é injusto. O cara tinha 200 seguidores. O cara arrumou um problema pra ele que ele não faz ideia. O Twitter, falar em censura prévia, no final do dia, acho que pra ele é soma zero. Soma zero. Eu acho que ele vai se arrepender no final dos dias. Esse caminho, até hoje, só fez dar errado. Só fez dar... Assim, mas é 100% errado. É 100% de chances de derrota. E as pessoas seguem insistindo. Por quê? Porque deixa o rancor tomar conta, as emoções tomar conta. Coisa séria, pô. A pessoa tá achando que é brincadeira. Eu não quero que ninguém sofra nenhum tipo de punição. Por isso que eu tô falando isso. Vai pela sombra. Sabe? Tá satisfeito com uma coisa? Comenta, reclama. Mas com parcimônia. Deixa o pé na porta de lado. Mas vamos lá. Na parte mais estranha do dia de hoje. Tem um pra mim que esse editorial vai circular. Tem um pra mim por causa do último parágrafo. O Estadão começa meio assim, com aquelas mesmices de sempre. Aí vai aumentando. Aí o desfecho, eu falei, mas peraí. Eu nem ia trazer. Eu falei, mais um texto aí criticando. Mas quando eu li o final, eu falei, estranho. A esmola é muita. Mas tá ali, ó. Um apelo à virtude da parcimônia na corte mais poderosa de todas. Alguns ministros têm se mostrado recalcitrantes em reavaliar condutas em tudo contrárias à ética pública e aos princípios republicanos. Carecem de virtude da parcimônia. Não sabe as palavras do ministro Edson Fachin? Um perigo, pois, para membros do Poder Judiciário, prosseguiu Fachin, abdicar de limites é um convite para pular no abismo institucional. Como se pairassem acima do bem e do mal, uma ala da corte repele até mesmo as críticas de boa-fé feitas por cidadãos, organizações da sociedade civil, veículos de imprensa como este jornal, essa parte eu gostei, ó, que inequivocamente estão comprometidos com a democracia e, portanto, são aliados da corte em sua defesa contra os seus verdadeiros inimigos. Quem são os verdadeiros inimigos? Os bolsonaristas. Estamos ao seu lado contra os seus verdadeiros inimigos. Esse Estadão, hein? Ah, Jesus. A conhecida falta de comedimento desses ministros agora se soma à soberba. Essa combinação perniciosa sugere que, para esses magistrados, a corte e seus integrantes, por se considerarem esteio da democracia, deveriam estar isentos de críticas e de sanções por seus atos, algo que não combina com a república democrática e sim com o Estado absolutista. Como o Brasil é uma república democrática, nossa... Ninguém aqui está acima da lei. Não, tá nada. Eu prefiro acreditar nos meus olhos. Mas vamos seguir no Estadão, né? E todos os que ocupam cargos públicos, sem exceção, devem satisfações aos cidadãos por seus atos e omissões. Deve sim. Tal exigência aplica-se particularmente aos ministros da Corte, que têm feito como tarefa determinar a constitucionalidade das leis, portanto, dá a palavra final sobre o ordenamento jurídico do país. Exatamente porque, nessa missão, é que os ministros do poder poderoso devem ter especial cuidado com sua imagem. Não podem dar a impressão de que são parciais. Isso deveria ser óbvio,
mas aparentemente não é, alguns ministros parecem não entender que há rígidos limites éticos que devem ser respeitados por aqueles que estão na corte e se queixam de quem lhes censura o comportamento e levanta suspeitas sobre suas motivações. Tais queixas têm adquirido um tom que trai um ânimo intimidatório. Ele assim, eu falei, o Estadão está acusando esses nobres senhores de um ânimo intimidatório? Rapaz. O presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, já se referiu aos críticos da corte como implicantes. O decano, o ministro Gilmar Mendes, argumentou com naturalidade espantosa que os evidentes conflitos de interesse presentes nos encontros que organiza entre seus colegas empresários com ações em cursos na corte inexistem. O ministro Dias Toffoli, por sua vez, tem certeza de que o inferno são os outros. Se há protagonismo excessivo da corte, disse o ministro durante palestra na festa lisboeta organizada pelo ministro Gilmar Mendes, isso decorre da falência dos outros órgãos decisórios da sociedade. Tá bom. Mais recentemente, o ministro Flávio Dino uniu-se ao coro, chamou de esdrúxulas as críticas à participação de ministros em eventos no estrangeiro regados a altas doses de lobby, aspas. A crítica soa muito mal nos meus ouvidos, porque parece uma reminiscência de um tempo em que os magistrados se fechavam no isolamento negativo para sua própria reflexão sobre o seu papel e sobre sua legitimidade. Disse Dino ignorando que o tal isolamento negativo, de negativo nada tem. É da blindagem de um juiz a mera suspeição da parcialidade que deriva a sua legitimidade. Já o cara lá descartou peremptoriamente a necessidade de um código de conduta para os ministros da corte, nos moldes do que os ministros da Suprema Corte Americana foram compelidos a editar após virem a público as relações antirrepublicanas de alguns juízes. E aí que viu uns finalmente. Tava até aí, não, crítica meio padrão. Aí o Estadão vai para o seu encerramento falando que se os ministros não estão sujeitos à lei orgânica da magistratura, como sustenta o ministro Gilmar Mendes, e não precisam se submeter a um código de conduta, como disse o cara lá, quem afinal haverá de moderar o comportamento de suas excelências? Quem vai moderá-los? Quem vai moderá-los? Apenas seus próprios freios éticos internos? Seus exames de consciência? Ora, não é assim que funciona a República. Um poder sem controle é um poder ilegítimo e a Constituição tem antídotos para isso. A mesma Constituição que deu à Corte o poder de impor limites ao Executivo durante o turbulento governo de Jair Bolsonaro é a que dá ao Senado o poder de impor limites aos ministros, se for necessário. Eu não entendi o que o Estadão quer falar com isso, né? Na verdade, todo mundo entendeu, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E se eu tivesse que falar por que o Estadão escreveu algo assim, meu chute é de que, tempos atrás, um colunista do próprio Estadão escreveu algo que depois colunistas da Folha replicaram, onde eles falam que esta atuação, seguir por esse caminho, é prejudicial para o país, porque eles estão fazendo críticas que eles acham que são importantes, e quando o poder poderoso insiste em um determinado caminho, acaba por gerar uma certa deslegitimidade que acaba por fortalecer os extremistas, os autoritários, os inimigos da democracia. E aí você vê como é que o Estadão começa, né? Fala, estamos ao lado de vocês, ao lado da democracia, contra os seus verdadeiros inimigos. O Estadão encerra falando, a mesma Constituição que deu poderes aí contra, né, Bolsonaro, mesma Constituição, né? Tá bom, eu não sou jurista, não vou palpitar. Ele tá falando, dá pra ir aí, viu? Eu acho que o que eles estão vendo é que
pegando até as notas que saíram sobre Bolsonaro. Minha análise, posso estar errado. A turma já publicou nos últimos dias, né, que o Brasil tem a questão do que eles chamaram de calcificação da polarização. Um fenômeno que, bicho, você reclama, mas as pessoas não estão mudando de lados. Você não tá conseguindo convencer o cara de esquerda a abandonar Bolsonaro, desculpa, o cara de direita a abandonar Bolsonaro e o cara de esquerda a abandonar o Lula. O centro continua aquela coisa amorfa e normalmente a parte dos eleitores que não acompanha a política. A pessoa que realmente acompanha a política, ela tá meio dividida. Óbvio, tem gente que acompanha a política, mas não gosta nem de Jair, nem de Lula. Mas é a parcela mínima. Quando a pessoa tá acompanhando, ela toma um lado. O ser humano é de tomar lados. Normalmente vai para as maiores torcidas. Vamos botar assim, nesses termos. Então vai. E a turma tá vendo meio que tá dando errado. Fala, cara, pô, com certeza eles estão vendo. Eles não publicam, mas eles veem quando o Bolsonaro vai na cidade, enche a cidade. Estão vendo que Bolsonaro, mesmo sem poder falar com Valdemar, tem vários candidatos. Vereador, prefeito, estão vendo. E eles estão vendo também que esse discurso, onde as pessoas estão apontando, cara, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu aquilo outro, é a questão do dia 8. Eles estão vendo que esse discurso ele gera uma liga na sociedade. Gera um sentimento de união forte. E eu acho que eles estão tentando passar o recado, irmão. Vocês estão atrapalhando, viu? Estão atrapalhando, vai dar errado essa porcaria aí, viu? Puxa o freio aí, porque o que vocês estão fazendo tá alimentando as críticas da direita. É assim que eu tô... Pro Estadão encerrar o seu artigo nesse tom, falando que o Senado tá aí pra dar um antídoto, rapaz, a esmola é muita. Eu não sou emocionado, não. Tem algo errado. Quando a esmola é muita, é porque tem algo errado. Até porque, gente, eu botei aqui na sequência. Você acha que o Senado brasileiro vai resolver alguma coisa só porque o Estadão reclamou? Eu acho que tá assim, tá aumentando o nível da crítica, aumentando. Significa que vai acontecer. Tem aí, eu acho que o que mais chama a atenção é um fortalecimento que realmente vem sendo notado do que se convém chamar de direita no Brasil, bolsonarismo no Brasil. Aqui você vê, ó, olha aí o Senado, olha o Senado aí. Pacheco critica ataques à corte. Saia da rede social e vá trabalhar. Outros temas que acontecem no Brasil, o Pacheco nem se incomoda, né? É engraçado isso. Se o Pacheco desse pitaco em tudo, até entendia, mas ele só quer comentar temas muito específicos. E só pra não ficar pegando no pé do Pacheco, não é tudo errado não, Pacheco. Quando o Pacheco fala assim, ó, os deputados, né, políticos, né? Políticos que ficam o tempo inteiro nas redes sociais, vá aprofundar, vá apresentar projeto, vá relatar projeto, e pode agredir os outros em rede social. Tirando a parte de agredir os outros, os políticos realmente tem que se aprofundar um pouquinho, viu? Tem que se aprofundar, tem que apresentar projeto, tem que relatar projeto. Esses 3 itens aí não faz mal a ninguém. Políticos, importante aí, entra em campo. E por isso que eu falo, né? O Estadão subiu muito o tom. É mais uma no meio de tantas. Eu tenho memória boa. Lembro o que vem acontecendo desde setembro, com a questão aí das multas, que começam a... As críticas começam ali. Quando o ministro Dias Toffoli decide lá aquela coisa que envolve lá as multas da Lava Jato. Aí mesmo Pacheco diz que recebe com alegria apoio de Lula em eventual candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que o Pacheco estaria feliz com Lula? Eu estou embasbacado. Não sei nem porque eu usei essa palavra, né? Mas eu acho que dá pra usar nesse contexto. Não me pergunto o significado, não, mas eu acho que eu usei do jeito certo. Aí pegando aqui, que foi de Pacheco, né? Trabalhar, relatar. Olha aí, a mesma imprensa, ó. Comissão da PEC da fumaça terá maioria de centro-direita e revanche à corte deve ser aprovado. Revanche. Vamos ver se é revanche? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A mesma Folha de São Paulo. A mesma. Quando tiver um filho que está no mundo das coisas ruins e o início foi com a fumaça, saberá porque eu sou contra. Diz leitora sobre a decisão do judiciário. Leitores flutuam entre total descriminalização e total proibição. Aí a Folha falando de revanche, né? Nessa mesma matéria, como a Folha mostrou, essa opinião não é impopular.
Não, não é que essa opinião é impopular, essa opinião é popular. 67% dos brasileiros se posicionaram contra a descriminalização. 67%, 2/3 do Brasil são contra. Como é que pode ser uma revanche? Como é que você pode pegar um poder, que é o poder que representa a sociedade, deveria pelo menos, 67% é contra você fazer o que a sociedade quer, revanche? Para mim segue a mesma linha da questão da fumaça. A avó fica com R$ 248 em conta após a neta furtar 179 mil para gastar no jogo do Tigrinho. Segundo o delegado, o idoso disse que havia economizado dinheiro durante toda a sua vida. O avôzinho tem 83 anos e que ficou surpreso ao descobrir que a neta é suspeita do furto. Ele também contou à polícia que queria usar o dinheiro na aposentadoria. Eu vi esse vídeo aqui. Eu não vou dar play dele não, porque eu não quero comentar mais algumas coisas. O cara contando aqui, né? Você vê que ele tá indignado com ele mesmo. Aquele, assim, você vê nos olhos dele aquela alma indo embora. O fracasso dele enquanto ser humano. Ele falando. Esse vídeo aqui, o cara é pedreiro, né? Conversando com outro pedreiro. Esse aí, o cara envolvido, ele falando que já tinha perdido dinheiro, foi ver, nas plataformas, etc. Vendeu o micro-ondas de sua própria casa para jogar no jogo do Tigrinho. Ele relata que brigou com a mulher, brigou com isso, brigou aquilo outro, problema em casa. E ele falou, cara, eu não consigo me controlar. Não consigo me controlar. Eu tô vendo todo santo dia alguma coisa. Os meus olhos estão me mostrando que essa porcaria de jogo do Tigrinho só dá errado. Só dá errado. Só dá errado. Aí tem gente que vem aquele argumento, não, mas as pessoas são livres pra jogar se quiser ou não. É a mesma porcaria do argumento. Ah, é a fumaça. As pessoas são livres pra fumaça. Pelo amor de Deus, velho. Tem condição uma coisa dessa? Não tem condição. Passaram a porcaria desse projeto na CCJ do Senado. Com votos, a gente foi 14-12. Um voto a menos era 13-13. Eu acho que no desempate não passava. Tiveram 3 votos aí pra poder passar. Que sem esses 3, não passava de jeito nenhum. Sérgio Fernando Moro, Ciro Nogueira e Tereza Cristina. Pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo com a sociedade. Eu tenho certeza que você conhece, você tem algum relato. Se você conhece a sua vizinhança e conversa com pessoas, você já ouviu alguma história de quem tá vendo aí a família passar por perrengue, por porcaria de jogo de tigrinho, e é influenciador prometendo rios em fundo, curtindo a vida doidada. Antes foi a questão das apostas, e todo mundo fica aí. Fica aí gritaria. Gritaria para um lado, gritaria para o outro, gritaria para um lado, gritaria para o outro. Quem não tá de gritaria, quem não tá de moleza, esse rapaz aqui, ó, José Disseu. Tinha passado pelo Twitter. Gosto muito dos comentários da Sarita. A Sarita deu RT no Leonardo Coutinho, que tá ali, ó. José Disseu explica, ela fala, ó, se é difícil para eles, que tem o apoio da classe falante, imagine para nós. O mesmo dever de casa deve ser feito lá de cá, e isso necessariamente passa pelas eleições deste ano. Tissuco também compartilhou e falou, Disseu ensina. Escute o que ele diz, reverta o que ele diz pro nosso lado, guarde no coração o ego que nos massageia. Não lave a alma. Eu vou mandar o vídeo do cara lá do Tigrinho pra vocês verem, lá no canal do Telegram. Tô indignado com o jogo do Tigrinho. Aqui, ó. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior. Não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina, inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com a sociedade
sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. É o que você tá falando, né, gente? Tem que sobreviver no mesmo momento, sobreviver. Eu deixo pra reclamar, algo assim, quando, pelo menos nos meus limites internos, a pessoa meio que já rompeu todo. Tipo a questão do jogo do Tigrinho. Ah, meu Deus do céu. Aí não dá. Ou quando o cara vem de Inquisição. Aí também dá. Ou o cara vem de safadeza pra cima de Bolsonaro, né? Aí fala, não, aí peraí. Aí não dá. Mas todo dia tem uma coisa que eu não concordo. Mas beleza, vida que segue. Vida que segue. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Pega isso daqui, aplica lá pro cara. Aquela matéria da Veja não era pra ter existido. Pô, bicho, não fica na rede social aloprando. Fica. Vai pra buscar informação. Busca informação. Conversa com os amigos. Aqueles que não acompanham a política. Usa as informações privilegiadas que você tem. Porque poucos brasileiros no final do dia conhecem as coisas. São os pouquíssimos os brasileiros que conhecem o que está passando no Brasil. Você conhece mais do que os outros. Então tente usar isso para convencer as pessoas. Sabe? Esteja certo e vença. Só tá certo não significa que você vai vencer. Vai em busca da vitória, de estar certo e de vencer os dois ao mesmo tempo. A turma tá aí, ó, pô, 12 anos, um projeto. Isso porque o PT, com o Matsuki, disse, cara, na verdade a Sarita falou, eles têm apoio de toda a classe falante, artista, imprensa, setores do establishment, e ainda assim eles não conseguem avançar com muita coisa. Imagina a gente. E aí eu fico vendo isso, voltando até pra rede social. Então, galera, eu sou bom nisso. Sou bom de rede social. Não de twittar, de lacrar. Não, mas diga assim, cara, de analisar as coisas. Eu sou bom, eu sei o que eu tô vendo com os meus olhos. Vejo os perfis do perfil pequeno, falo, esse cara faz umas coisas interessantes, sigo. Me alimento aqui de informação. Todas as fofoquinhas normalmente eu sei. Adoro fofoquinha, né? Pô, fofoquinha é boa demais, fala a verdade. Nossa senhora. Com as fofocas, eu vejo uma galera no Twitter mesmo, né? Que é como mais gosta de estar lá. O pessoal leva umas coisas pro pessoal, sabe? E às vezes assim não tem nenhum time. Fala assim, rapaz, quer fazer maldade? Pelo menos espere pra fazer maldade na hora certa. Porque quem tá aprontando, uma hora vai escorregar. Pelo menos espera a pessoa escorregar, aí tu vai lá e dá um totó. Mas um totó bem dado. O cara se estabanar todo e sair catando ficha no chão. E dá de cara no chão. Mas espera, não vai sede ao pote. E aí a galera começa, né, Aí o termo não é nem porque é termo em inglês, é porque é termo de videogame. A galera começa uma raid, tipo uma jornada, tipo uma cruzada contra uma pessoa específica que vai, insiste. E eu não tô falando de gente grande, não, influenciador. Tô falando de perfil pequeno. O povo fica se degladiando, eu fico assim observando, né? Eu falo, nossa. Nem vou falar que eu tenho tempo, né? Porque esse é meu trabalho. É observar o andamento da carruagem. O povo fica brigando assim em torno de umas coisas que eu falo assim, cara, velho, não queira destruir o coleguinha, irmão. Sabe, não queira destruir o coleguinha. Supera, pô, tá te fazendo mal isso daí, pô. Tá te fazendo mal. E na galera tá lá. Dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E aí a galera se deixa tomar pelo rancor. Aí eu fico vendo a rede social hoje, né? Você segue tendo um ala na direita que são pessoas de direita. Não adianta você querer negar essa realidade. Elas são de direita. Mas elas esperam uma implementação de um conservadorismo assim ferrenho, 100% anticomunista, anti-woke, tudo. Nova era. E Bolsonaro é tipo covarde, é o frouxo. Foi nada que devia, etc, tudo mais. E não tem que explicar. Ele não quer ouvir. Bolsonaro não colocou em prática os ensinamentos de Olavo de Carvalho. É clássico esse padrão. Aí já tem outra ala que é um pouco mais calma.
Mas às vezes é revoltada com alguém. Aí quando aparece alguém pra falar, pô, mas veja só, cara, não é bem assim. Como é os brifados do Centrão e tudo mais. Pronto. Ele também não pode apresentar um terceiro ponto. Aí já tem um ala que tudo é perfeito, né? Não, bom, sei lá, a direita nunca erra, basicamente isso, né? Aí tem a turma do Vamos Unir a Direita. Aí tem uma galera que meio que tá perdida, tem uma ala mais focada na economia, mais liberal. Aí tem uma ala ANCAP. Cara, são diversas microbolhas e eu vejo assim, às vezes a turma fica brigando entre si. Mas é tão assim, pega o telefone, manda mensagem aqui, liga. A galera às vezes é braba. Aí tu pega o telefone, liga e fala, irmão, qual o problema? Pronto. Na mesma hora, a galera se dá uma acalmada. Eu sempre tento assim. Se eu já reclamei, tenha certeza que já esgotei as vias diplomáticas. Eu falei, já esgotei as vias diplomáticas, agora vamos lá, né, velho? Agora a gente vai cruzou a linha, irmão. Mas já tentei a via diplomática. Eu tento fazer isso, às vezes converso com uma pessoa, não tô em nenhum grupo, graças a Deus, nunca me colocaram, ninguém gostar de mim. Nunca me convidaram. Nunca me colocaram em nenhum grupo. Também não quero mais. Mas quando tem um problema, eu vou, converso com uma pessoa, converso com outra. Sabe? Aquela polio... O ego. Respira um tiquinho, pô. Isso não só contra o coleguinha, mas contra as lideranças, às vezes, que a direita tem. Entendo algumas críticas também, mas se controla. Aí, sobre o que o Disseu falou, direita, Brasil, mundo. Grupo de Le Pen tem ligação histórica direta com o alemão do bigode. Cara, é incrível, né? Todo mundo que discorda de mim é ista. Versão CNN, episódio 3670. Todo dia uma dessa. Que vai ter eleição hoje na França, né? Aí vem ele, porta-voz da ONU, Jamil Chad, o flautista de Genebra. Carta aos franceses. Nas mãos de vocês está o destino das democracias. Pronto. Lá vai. Há 20 anos, quando cheguei ao velho continente, falar em Jean-Marie Le Pen exigia que a pessoa reduzisse o tom de voz. Sim, era uma vergonha pronunciar o seu nome. Hoje, os herdeiros desse grupo mais sofisticados, mas não menos preconceituosos, manipulam a comunicação para ganhar um ar de civilizados. Ainda assim, não escondem que vão propor leis para expulsar estrangeiros, que vão reservar cargos para franceses e chegam a questionar a Constituição. Pois bem, aqui na Austrália tem cargo que é só pro cidadão australiano, sabia? Eita, Austrália preconceituosa, viu? Ave Maria, essa Austrália. Olha a maldade da Marine Le Pen. Propõe uma reforma do sistema de ensino com cunho nacionalista. Né? Deve valorizar a tradição francesa. Leis que são incompatíveis com o desafio existencial das mudanças climáticas. Anti-agenda verde. E retrocessos para as mulheres e meninas. Aí que veio o Demetrio Magnoli, pedir aqui nos finalmente do vídeo de hoje. Le Pen rompe o cordão sanitário. O jornalismo continua a qualificar o RN, que é o partido da Le Pen, como extrema-direita, ultradireita. E o Magnoli diz, cara, é um erro analítico grave que decorre de preguiça intelectual ou vontade de externar um repúdio moral, tipo o Jamil Chad, né? Ou a mistura de ambos, tornando inexplicável a sua ascensão eleitoral. Extremistas buscam destruir instituições políticas. Le Pen ocupa o primeiro lugar nas intenções de voto justamente porque desistiu do extremismo, refundando o grupo dela com o partido da direita nacionalista. No Brasil a gente fala sobre patriotismo. O Magnoli até vai trazer isso, ó. Mas sobretudo porque a RN posicionou-se como direita patriótica. Olha as agendas que estão aflorando na Europa, Estados Unidos. Eu tenho certeza que passar por esse caminho, olhar para a nação, como, cara, a gente resgatar o Brasil, tentar entender um pouco da história, olhar, assim, muitos preconceitos. Outra vez até interessante, pensei em colocar aqui no vídeo, mas falei, deixa pra lá. O cara, acho que foi Rodrigo, não foi Rodrigo, não, Floriano Peixoto. O cara pegou o governo de Floriano Peixoto. Conheço muito a história do governo. Me pergunto o que foi que aconteceu no governo de Floriano Peixoto. Eu não sei. Meu tenho certeza que aconteceu muita coisa ruim. Porque no Brasil sempre acontece alguma coisa ruim. Mas a thread é pra mostrar as coisas boas que aconteceram. Eles estão listando várias coisas boas. Porque já aconteceram coisas boas também no Brasil. E se a gente não para pra olhar pra trás,
para ver quais foram as coisas boas, como elas aconteceram e por que deram certo, assim, porque foram coisas que foram aplicadas no Brasil, em território nacional, sobre as condições de chuva, a pressão e temperatura do Brasil, com a brasilidade, né? O jeitinho brasileiro. Então, se lá atrás deu certo, por que deu certo? Por que deu certo lá atrás? Quem tá falando de Brasil não é um exemplo que a gente tá pegando de outro país e tentar aplicar no Brasil, não. É um exemplo que já foi aplicado aqui e meio que deu certo. Se a gente não olhar pra trás e começar a tentar entender, cara, o que é que deu certo no Brasil e o que é que deu errado, por que deu certo, por que deu errado, e começar a desenhar, começar a também implementar uma agenda mais propositiva, propostas, né, um plano de ação, né, você tem alguns caminhos, enfim, eu acho que ajuda se tiver algumas coisas um pouco mais concretas. Enfim, ocupando espaço antes dominado pelos gaulistas, que representavam o conservadorismo tradicional francês. A estratégia de reposicionamento provocou cisões e expurgos, consolidando-se num texto de Le Pen publicado em 2020 e consagrado a homenagear de Gaulle. É engraçado, né? Após a direita ser dividida, após dividirem a direita deu certo. Após dividir a direita, depois de tirar os oportunistas, a direita deu certo. Que coincidência, né? Mas no Brasil é a união da direita com um monte... Olha, na economia, a RN ostenta programa. O Magnoli, aqui pra mim, é exatamente o que ele reclama. É um erro analítico, né? Tornando uma vontade de um repúdio moral, né? Ou uma preguiça de pensar. Se você, pro Demetrio Magnoli, tá preocupado com redução do preço de energia, se você está preocupado em aumentar salário e se você está preocupado em reduzir a idade das aposentadorias, você tem um programa similar da esquerda. Como assim, cara? Como é o pensamento raso da imprensa brasileira? A direita ela não pode pensar nisso, só quem pode pensar é a esquerda. Elevando o déficit para percepção do PIB, algo como a Gleisi no posto do Haddad. Pô, pelo amor de Deus, velho. Tá boa, viu, velho? Tá boa. Na boa mesmo, não dá. Deixa aqui a gente comenta depois. Quero falar um pouco do jornalismo brasileiro que ele se tornou. Mas deu pra gente passar aí por muitas coisas. Eu quero observar se esse editorial do Estadão vai rodar na rede social. Tem um pra mim que vai, tem um pra mim que alguém vai pegar o finalzinho dele, né? Dar um aspas, colocar assim o Senado, antídoto. Vamos ver como é que vai ser. Mas pra mim tá claro uma coisa. Que essa agenda de defesa da democracia, ela tá fortalecendo a direita e o consórcio enxergou isso e tá falando, irmão, vai na manha aí porque tá ruim, viu? Vou mandar o vídeo do Disseu e o vídeo do cara que vendeu micro-ondas lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode assinar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro. Terminei hoje, escreveu de maio. Manda agora pra Mari, pra ela formatar bonitinho. Dia 15, publicar 17º Atlas. Nossa, 17 livros. Nunca pensei que escrever um livro na minha vida. Não sozinho, né? Gabriela, minha mãe Texugo, obviamente escrevem, né? Eu reviso. E é isso. Não deixem o ego tomar conta. Nenhum rancor. Não deixe. Seja mais forte do que isso. Compartilha, volta amanhã. E fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.